Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Esse é o nosso módulo 2 do curso de Educação Ambiental na Educação Infantil. Lembrando a todos, então, este curso é um curso de extensão e ele faz parte do meu estágio de docência na educação infantil. Então, eu optei pela modalidade extensão ao realizar o estágio. E eu vou desenvolver então um curso com vocês, como eu mencionei no outro vídeo, e vamos falar hoje do tópico 2, o histórico da educação ambiental. Eu vou utilizar para a gente estudar esse artigo, desculpa, para a gente estudar esse tópico, principalmente esse artigo aqui, ó, que é um artigo de 2014 que eu vou estar publicando para vocês também. Não julguem muito, é um artigo de quando eu estava na graduação lá de Ciências Biológicas e eu acho que ele resume bastante assim dos principais marcos históricos e tem uma boa revisão bibliográfica aí. Então, assim, a gente entender um pouquinho mais sobre educação ambiental, a gente vai ter que tentar entender um pouquinho mais sobre o que é esse movimento ambientalista. Tá? Então, a gente pode dizer assim que o movimento ambientalista é aquele conjunto de profissionais, profissionais da educação, profissionais cientistas, que começaram a deflagrar, no início mais cientistas, né? Que começaram a deflagrar uma possível crise ambiental. E essa crise ambiental ia muito além do que daquela poluição local, né? Daqueles impactos mais pontuais. Se questionou que o mundo não iria ter alimento suficiente, considerando que a população crescia em ritmos alarmantes. Então, considerou-se que o ser humano poderia, por motivos fúteis ideológicos, em uma guerra aí, né, utilizar os conhecimentos científicos, utilizando-se os conhecimentos científicos, acabar com a vida de toda a espécie, a bomba atômica. E isso ocorre lá por 1945. 1945 a gente tem a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E hoje, então, a gente tem um potencial atômico muito maior. Importante fazer essa reflexão porque a gente está numa iminente, uma possível, espero que não aconteça, mas a gente está numa possível terceira guerra mundial com o que tem acontecido entre a Ucrânia e a Rússia. E sim, nós temos o ser humano, né? Principalmente as maiores potências bélicas, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, esses países possuem bombas atômicas capazes de acabar com toda a vida no planeta. E Neymar, que drama, que não sei o que, gente, é muito simples, tá? Não é tão difícil assim. Quando a gente observa os fatores mais básicos que são necessários para o ser humano viver. É óbvio que é alimento, e alimento a gente não produz se não tiver sol. Mas eu não como vegetais, mas toda energia, todo alimento surge através da fixação da energia solar nos alimentos pela fotossíntese. Se a gente não tiver sol, isso já aconteceu, provavelmente os dinossauros, o que tudo indica, né? Os dinossauros foram, a maioria foi extinta assim, não pelo impacto, mas pela falta de luz, que matou a maioria das espécies vegetais. Isso foi gerando uma crise de alimentos. E, enfim, se a gente conseguisse fazer um impacto tão grande para deixar a gente sem energia solar, ou se por um motivo a gente impactasse os oceanos e impactasse as algas a ponto delas não produzirem mais tanto oxigênio, lembrando que a maioria do nosso oxigênio vem das algas e não das plantas, ok? E aí até vale um ponto aqui, a Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia ela é importante principalmente para a nossa região aqui do sul, porque ela absorve a umidade do oceano e posterior manda massas de ar para a nossa região, né? A nossa umidade. Esse ano a gente teve dos maiores índices de devastação da Amazônia, nesses últimos anos. Né? E olha só, a seca. Né?
E a gente está num momento estranho. Esse ano aqui no Paraná foi frio no início de dezembro. Estamos vivendo uma seca. E assim vai, né? Mas vamos torrar a Amazônia. Então, essa noção de que a gente precisa dos ecossistemas que estão distantes, ela é fundamental também. É, Voltando lá, então. Então, assim, os ambientalistas, eles surgem nesse contexto aí, de que o ser humano já começa a lidar, já tem um conhecimento científico perigoso, né? A gente já tem capacidade de destruir todo o planeta. A gente tem países com superpopulação, com populações extremamente pobres, e a gente não consegue fazer a distribuição de alimento, de renda. No capitalismo, isso nunca acontecerá, eu acho, né? A gente vê que, historicamente, estudando a política, a geopolítica dos países, a gente sabe que uns tendem a dominar os outros. E é óbvio que os Estados Unidos vão muito bem, por exemplo, porque ele é um país que vive da promoção e do financiamento da guerra, né? Então, são questões muito mais complexas que estão aqui envolvidas, tá? Mas, para resumir, é, a gente tem que pensar que falta de alimento, perigo de uma iminente guerra, de uma iminente extinção, são as bases principais do movimento ambientalista. E aí a gente tem a incorporação dessa preocupação devido à cobrança da sociedade civil. O que é a sociedade civil? Vamos pontuar. Sociedade civil são aqueles representantes das instituições de ensino, das ONGs, das instituições públicas, departamentos. A gente tem vários representantes que o quê? Representam populações, ou associações, ou sindicatos, representam grupos de pessoas. Esse montante, né, de atores forma o que a gente chama de sociedade civil organizada. E a sociedade civil organizada tende a participar das discussões políticas. São atores que estão próximos da discussão, da promoção, do controle, da fiscalização das leis e do patrimônio público. Ao menos assim deveriam, né? É, e a sociedade civil é a que clama por essa discussão. Não, não dá certo. Os países precisam se unir, os países precisam se entender, se organizar, porque o problema é um só. O problema é do todo. Né? Não existe essa coisa de entrar dois países em guerra e o resto. Não, o risco é a extinção. Outra coisa, a gente não pode permitir que países poluam, enquanto outros não. É a mesma história de destruir o mundo por uma bomba. Você vai destruir o mundo pela sua poluição, pelos seus gases. Então, assim, tem que ter um consenso, um controle, um tratado. E aí iniciaram-se o que a gente chama de as ecoconferências, que são as conferências internacionais de meio ambiente. A primeira delas, deixa eu abrir aqui o artigo, ocorre em 92 em Estocolmo, né? É a 72, ok? Vou deixar bem claro. E a gente vai culminando até a Rio Mais 20, que ocorreu em 2020 aqui no Rio de Janeiro. Ó, então, Estocolmo foi em 72, 1972, foi a primeira conferência do meio ambiente e ela foi organizada pelas Nações Unidas. Tá? Então a gente tem aí, no início dessa primeira questão, a gente já tem a base legal de que a educação, todos os processos de educação, precisam lidar com a educação civil, formação de um cidadão para solucionar os problemas ambientais. Né? Então, isso daí é o que a gente vai chamar depois de educação ambiental, mas ainda não se fala em educação ambiental. Né? Nessa primeira citação assim da educação ambiental lá no documento de Estocolmo. Aí a gente tem a Conferência de Belgrado, que ocorre em 75, e ela é promovida pela Unesco. Quem que é a Unesco? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa conferência, ela traz o quê? De principal marco, né?
ela tem uma preocupação muito grande com a questão da fome, da pobreza, é, do analfabetismo, da poluição, da dominação de outros povos, né? Então ela faz essa reflexão aí. E ela foi realizada na antiga Iugoslávia, né? Hoje em dia, um país que não, devido à reorganização dos, da União Soviética, né? Esse país não existe mais. Aí a gente tem também a Conferência de Tbilisi, que foi a Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, tá? E isso ocorre também na Geórgia, Tbilisi, estado da Geórgia, ex-União Soviética, em 1977. Olha lá, duas conferências aqui. A primeira foi em Estocolmo. Estocolmo é a capital do que mesmo? Vamos pesquisar aqui só para confirmar. Olha, o professor tendo insight. Vamos lá, faz parte. Estocolmo. Capital da Suécia. Tá, então, tá, mas tá por ali. Aí a gente tem então Belgrado, Tbilisi, que são potências, são cidades, né? Aí a gente tem a Conferência de Moscou, né? Mais uma vez na União Soviética. Gente, olha o insight. Ok, voltando, eu fui confirmar, né? É na Suécia que fica Belgrado. Mas após a gente tem a Tbilisi, que é a segunda conferência. Nós temos a Internacional de Moscou, que é a terceira. A gente tem Belgrado. São todas conferências da União Soviética, né? A de Moscou foi em 87, né? A gente já tem ali a proposição de um plano de ação, de medidas entre os países para a organização. E aí a gente vai ter o Rio de Janeiro, né? Olha só, de todas essas conferências que eu citei ali no artigo, 3 delas são na União Soviética. Fica a dica. Então, assim, a gente tem a Eco 92, que é a Rio 92, enfim, que foi uma conferência onde, além de ter bastante países juntos, né, com 170 países participando, a gente tem assim, uma agenda, que é a Agenda 21, que seria a agenda do século 21, que é um compromisso desses países com o controle da emissão dos gases de efeito estufa, com o controle da erradicação da miséria, da pobreza. São diferentes metas fundamentais para se garantir tanto a conservação quanto a preservação dos recursos naturais, junto com a qualidade de vida para todas as populações. Tá? E a gente tem na Rio 92, então, a primeira vez que a sociedade civil participa mesmo, vamos dizer assim. Tá tendo lá a conferência com os presidentes, com os representantes? Sim, mas está tendo em paralelo uma conferência organizada para a sociedade civil. E como resultado, né, da Eco 92, nós temos a formalização de documentos. Nós temos lá a Carta da Terra, a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, nós temos a própria Agenda 21, né, que eu mencionei. Nós temos o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Então, esses documentos são todos feitos durante essa conferência. Tá? Então, chamaram essa conferência, que ocorreu na época 92, de Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Sociedade. E ela ocorreu, então, reunindo o quê? Diferentes representantes da sociedade civil de outros países. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Aí a gente teve a Rio Mais 10, que aconteceu em 2002. Foi meio fracassado, tá? Não se falou muito dela. Digamos assim, poxa, e aqueles compromissos da Eco 92? Vamos reafirmá-los. Então não se foi traçado muita meta, não. Foi mais uma crítica ao que não tinha acontecido ainda. A conferência que aconteceu 20 anos após a Eco 92, ou seja, 20 anos após
a Agenda 21, 20 anos após o Tratado de Sociedades Sustentáveis, 20 anos após é, ao Tratado de Educação, já falei, a Carta da Terra, o que foi feito, né? E parece que o discurso da Rio+20 foi muito desenvolvimento sustentável, ou seja, vamos desenvolver os países pobres e desenvolver economicamente para que a tecnologia acabe, né, salvaguardando, melhorando, não sei lá o que, essas pessoas, essa crise ambiental. Essa é uma visão que a gente chama de pragmática, que é uma visão de que as coisas vão se solucionar metodicamente, aplicando a tecnologia, né? Uma visão provavelmente equivocada da realidade. Mas, enfim, dando sequência, então, a gente tem essas principais conferências e a gente culmina, né, na Rio 92. Desculpa, na Rio+20, agora em 2012. E junto a elas, a gente vai ter aí políticas públicas que vão ser traçadas no campo da educação ambiental. Então, assim, nossa, Neymar, mas tem educação pública? Tem política nacional de educação ambiental. A gente tem toda uma agenda de políticas públicas que nos regem. Até as mais atuais, que eu diria que são mais rebinhas, mas, né? A gente tem uma construção histórica que é fundamental. E é por isso que se julga, talvez, a necessidade de reformas na BNCC, na Base Comum Curricular. Tá? Referente às políticas de educação ambiental no Brasil, é óbvio que a educação ambiental brasileira ela tem uma identidade própria. A gente tem marcos históricos próprios. Né? Então nós não podemos assim deixar de esquecer que o Brasil passou um tempo aí reprimindo o conhecimento, reprimindo a intelectualidade. E isso marca todas as nossas políticas, toda a nossa história, inclusive com sangue, né? Mas vamos deixar isso de lado no momento. O que acontece é que a gente vê as políticas de educação ambiental ou as políticas de meio ambiente tendo um pouquinho mais de enfoque ao fim da ditadura. Né? Então a gente tem aí, principalmente na Constituição, um marco bem importante para a educação ambiental. O que acontece então? A gente tem ali posterior ao golpe de 64, a gente vai ter, né, um período de grande industrialização. A gente vai ter um período em que o país vai crescer, e é óbvio que vai impactar, e é óbvio que vai ter que destruir, né, vários ecossistemas. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas não se tinha uma preocupação em até que ponto podemos impactar. Eram poucas as leis que estavam presentes no território. Antes do golpe militar, a gente já tinha algumas instituições. A UPAM, União Protetora do Meio Ambiente Natural, ok? A gente tinha um Código Brasileiro, um Código Florestal de 1934. A gente já tinha alguns elementos de conservação da natureza, né? Nós tínhamos a Fundação Brasileira de Conservação, de 1958. E aí a gente tem, em 1965, um novo Código Florestal, que cria as áreas de preservação permanente. Tá? Isso foi feito. A gente tem a campanha em defesa da Amazônia em 66, 71. Né? A gente tem várias campanhas que se distinguem assim de tentar conservar. Mas na prática, a gente tem um período de extrema devastação, principalmente, né, dos nossos biomas maiores aí, que são a floresta atlântica, nosso bioma aqui onde nós estamos, Paraná, Palotina, e a floresta amazônica. Né? Então, assim, foi um período de muito desmatamento, mas também de muito desenvolvimento. A gente tem que sempre levar em consideração que é impossível a gente não impactar o ambiente, tá? Nós somos parte do ambiente e a gente impacta ele de qualquer forma. De qualquer forma. A questão é até que ponto a gente vai impactar para que não consiga mais se manter a vida nossa e das futuras gerações. Né? Enfim.
interagindo aí com outros conceitos já do desenvolvimento sustentável mesmo. Quando a gente fala das próximas gerações, a gente está entrando no discurso do desenvolvimento sustentável. Mas deixamos isso para o próximo vídeo. Tá? O que ocorre depois desse período de industrialização? A gente tem o fim do regime militar, a gente começa a observar que as instituições começam a ganhar um pouquinho mais de poder, né? A gente vê grandes intelectuais que vêm, que estavam exilados fora. Toda a elite cultural e intelectual foi exilada, né? Então, assim, a sociedade civil não existiu no período militar. A sociedade civil, ela foi reprimida, ela foi caçada, né, no período militar. Então, assim, com a volta desses exilados, a gente tem a reconstrução de um Estado de direito, né? Um Estado democrático. E isso vai culminar na Constituição Federal de 1988, que é riquíssima no que tange a educação ambiental. Tá? Então, agora, falando mais especificamente das políticas de educação ambiental. A gente estava falando um pouquinho de meio ambiente, código florestal. Mas a gente tem educação ambiental lá em 31 de agosto, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, tá? A gente tem essa política sendo criada e ela fala que a gente tem que, no meio ambiente, a educação tem que promover a defesa do meio ambiente. Esse é o objetivo da educação. Então, isso foi em 1981, Política Nacional de Meio Ambiente, primeira vez que foi criada, tá? É óbvio que a gente tem ela atualizada, bem mais organizada. E a gente está falando de educação ambiental. Agora, quando a gente chega à Constituição, babadeira, né? Constituição sempre arrasando, até hoje, né? Tão polêmica, mas tão necessária e tão importante que a gente a faça cumprir. Vamos fazer cumprir o que diz a legislação sobre o componente ambiental, né? Então, ó, lá na Constituição, no capítulo 6 do meio ambiente, tem o artigo 255, fala assim, ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Então, olha ali, nós devemos preservar. E tem uma incisão de futuras gerações que nos já remete ao conceito, né, do desenvolvimento sustentável que a gente vai abordar adiante. Que linda a nossa Constituição. Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. O que é um ambiente ecologicamente equilibrado? É um ambiente que você pode respirar o ar, que você vai ter água potável para tomar, que você vai poder caminhar na rua sem pisar em parasitas, sem pisar em larvas de parasitas, sabe? São questões que envolvem políticas públicas, saneamento básico, acesso à renda, é tudo política, no fim das contas, né? Então, isso está na nossa Constituição, importantíssimo, né? A gente deixar claro. E daí a gente vai ter lá em 96 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi assim, a que mandou ver no currículo por um bom tempo até chegar à Base Nacional Comum Curricular. E lá consta assim, ó, lá no artigo 32 da LDB, fala que o ensino fundamental exige-se o quê? A compreensão ambiental, natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que fundamenta a sociedade. Daí lá no artigo 36, inciso 1º, segundo a qual os currículos do ensino fundamental e médio devem abranger obrigatoriamente o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. Tá? Então a gente tem aí uma menção boa na LDB aos componentes ambientais. E aí a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, que são criadas pela Política Nacional de Educação Ambiental, né? E a gente tem a formação também das diretrizes para os cursos de pedagogia e licenciatura. O que são essas diretrizes?
São diretrizes que elas foram promulgadas, se não me engano, em 2012, isso, que exige o quê? Que todo curso de graduação, de formação de professores, seja capaz de acrescentar à sua formação conteúdos com as diversas áreas do conhecimento, que fortalecem uma postura ética, política e o papel social dos professores para a construção de um projeto de cidadania. Aí a gente tem uma perspectiva ambiental. Então, falando sobre as considerações finais desse módulo 2 sobre o histórico da educação ambiental, sobre o histórico do ambientalismo, né? O ambientalismo e a educação ambiental, eles são indissociáveis. São movimentos complexos, amplos, mas eles são indissociáveis. A educação ambiental, ela surge num contexto da sociedade exigir que os políticos, que os representantes se responsabilize com a vida. É com a vida mesmo. Porque não existe a vida existe a vida num contexto geral. E é disso que se preocupa principalmente a educação ambiental. Então a gente tem que fazer essa reflexão de: a gente vai sobreviver como espécie consumindo dessa forma? Será que se a gente continuar utilizando os conhecimentos científicos para fins bélicos, a gente vai chegar aonde? Né? Será que a educação ambiental não tem que vir aí de uma formação mais moral, de uma formação mais próxima de valores morais do ser humano? Porque para você utilizar algo para o bem ou para o mal, pensando no conhecimento científico, o que vai relacionar isso são seus valores. Óbvio, sua realidade, sua necessidade, mas os valores que te constituíram como pessoa, como ser humano, como cidadão. Então, a educação ambiental ela tem essa perspectiva de uma formação para a cidadania, para o todo. E olha que interessante, as primeiras conferências de educação ambiental, União Soviética. Tá? Ah, sim, várias questões são péssimas na União Soviética, mas a preocupação com a social, com a sobrevivência, com a espécie, ela surge uma preocupação social, ok? E é óbvio que ela se identifica com os princípios políticos da esquerda. Isso é fato. Vamos lá, então, assim, essa perspectiva da educação ambiental surgindo ali, ó, o ser humano vai acabar, o ser humano vai se autodestruir. Ela tem um poder muito grande para as decisões políticas, para o planejamento político. Então, a educação ambiental, ela vem no discurso político, ela carrega todo um discurso político e é impossível ela não se manifestar em qualquer discurso de uma personalidade política, né? Os discursos políticos estão cheios de questões ambientais, inevitavelmente. Mas voltando aí, a gente tem as conferências surgindo, Estocolmo, Belgrado, e a gente tem a primeira assim, que balançou mesmo, a Rio 92. Aí você tem a sociedade participando dessa conferência. E a gente tem uma transição, né, posterior nos próximos 20 anos, levando assim o Brasil, a educação passou bastante por essa tendência, né, desenvolvimento sustentável, que é buscar investir em tecnologia para que a gente consiga resolver os problemas socioambientais. E a gente vê isso nas nossas leis, inclusive, né? Então essa noção de desenvolver e sustentar, de promover que a gente gaste os recursos, mas que a gente mantenha para as próximas gerações, é o discurso do desenvolvimento sustentável. E está presente nas nossas políticas e na nossa educação. Todavia, contudo, entretanto, a gente vai ver no próximo módulo que o discurso para o desenvolvimento sustentável tem suas limitações. Tá? Aguardem aí. E finalizando, no Brasil, a gente tem grandes marcos, grandes políticas para a educação ambiental, mas a gente sabe que poucas pessoas têm educação, têm aquela formação para entender o papel do seu consumo, do seu dia a dia, muito menos para entender a importância da sua participação política, né? Da sua atuação nos conselhos, da sua atuação nos sindicatos, né? Que tudo isso interfere na conservação do seu ambiente.
do ambiente de todos, de uma certa forma, né? Então, esses são aspectos fundamentais e eu acho que subsidiam a educação. Tem política para ter educação ambiental na escola, no ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas de formação de professores. Nós temos políticas muito boas em educação ambiental, exceto pela BNCC, que a gente também vai comentar num tópico adiante, tá bom? Mas, nesse sentido, é isso que eu gostaria nesse vídeo. Esse é o material que me propus a compartilhar. Então, só para deixar claro que a educação ambiental, antes da gente ter falado nas práticas de educação ambiental, ela surge nesse contexto de salvar o mundo. Ela é uma educação para que a gente continue aqui como espécie. Porque não dá mais para acreditar em historinha e mito religioso, né? A gente tem que correr atrás porque a vida é muito sensível. Então, assim, é uma emergência educativa a educação ambiental. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.